Noite de 3 para 4 de novembro. Na escuridão gélida da Noruega, algo desafiou tudo o que conhecemos sobre física, tecnologia e até mesmo a nossa própria realidade. Enquanto o mundo dormia, os sensores militares mais avançados do planeta foram acionados por um visitante silencioso. Um objeto que se movia de formas impossíveis, sem som, sem calor, como um fantasma tecnológico rasgando o céu do Ártico. Isto não é ficção. Este é o relato do que ficou conhecido como o Incidente Norueguês, um evento que forçou a OTAN a mobilizar seus radares e reacendeu o antigo mistério do visitante do Ártico. Hoje, vamos abrir um relatório investigativo compilado pela Orion, uma agência de inteligência analítica avançada que classifica este fenômeno como tendo alta probabilidade de origem não humana. Prepare-se, porque os detalhes são impressionantes. Tudo começou às 2h47 da madrugada, no horário local. Não foi um, mas 3 sistemas de detecção completamente diferentes que, simultaneamente, registraram um objeto não identificado. E o que ele fez foi de cair o queixo. Primeiro, uma manobra hipersônica. Estamos falando de uma velocidade estimada entre 6.000 e 7.500 km por hora. Para ter uma ideia, isso é mais de 6 vezes a velocidade do som. Mas a velocidade por si só não é o mais chocante. O que vem a seguir desafia as leis da física. O objeto realizou uma mudança de altitude instantânea. Ele despencou de 80.000 pés de altitude, a estratosfera, para apenas 5.000 pés, quase tocando as montanhas, em menos de um segundo. Exatamente 0,7 segundos. Qualquer piloto ou estrutura metálica conhecida seria instantaneamente desintegrada por uma força G dessas. E não para por aí. Ele realizava curvas fechadas, praticamente em 90 graus, sem perder um pingo de velocidade. Como se a inércia simplesmente não existisse para ele. E a parte mais intrigante, sua assinatura térmica era nula. 0. Qualquer motor que conhecemos, de um caça a um foguete, gera uma quantidade massiva de calor, deixando um rastro infravermelho claríssimo. Este objeto era frio como o espaço. Como se não bastasse, ele demonstrou o que a análise chama de interferência inteligente. O objeto parecia saber que estava sendo rastreado e começou a modular ativamente sua própria reflexão de radar. Ele não apenas tentou se esconder, ele brincou com os sistemas, alterando seu sinal para confundir os sensores. Isso não é um fenômeno natural. Isso é comportamento artificial, deliberado. A OTAN foi imediatamente acionada, pois tudo isso aconteceu perigosamente perto de um corredor militar estratégico, no Mar da Noruega. A situação era séria. Agora, você pode estar se perguntando: como sabemos que isso não foi apenas um erro de radar, uma falha técnica? A resposta está na multiplicidade de fontes. O fenômeno foi confirmado, ao mesmo tempo, por radares de longa distância, modelo AN/FPS-117, satélites de detecção infravermelha da OTAN, sensores sísmicos posicionados nos fiordes noruegueses e até por radares costeiros subaquáticos. Ar, espaço, terra e água. Todos gritaram a mesma coisa. Tem algo lá. Um áudio interno, vazado de uma das estações de monitoramento, captura a essência do momento. A voz do operador, tensa e incrédula, diz: o objeto atravessou a tela. Isso não é um avião. Repito, isso não é um avião. O tom dele diz tudo. Ele não estava vendo um drone ou um balão meteorológico. Ele estava vendo o impossível. Naturalmente, a primeira suspeita que surge em um cenário geopolítico tenso é: seria uma nova arma secreta da Rússia? Afinal, a Noruega faz fronteira com a Rússia. Portais de notícias e fóruns online tentaram levantar essa hipótese, mas a própria inteligência norueguesa, junto com analistas da OTAN, descartou essa possibilidade de forma categórica. E os motivos são puramente técnicos. Primeiro, a Rússia simplesmente não possui aeronaves hipersônicas estáveis em seu arsenal, muito menos uma que execute manobras como as observadas. Seus protótipos são instáveis e geram rastros óbvios. Segundo, não existe nenhuma tecnologia russa, ou americana, ou chinesa, capaz de fazer uma curva em ângulo reto a Mach 6 sem que a fuselagem se parta em 1000 pedaços. A força G seria astronomical.
Terceiro, e talvez o mais crucial, nenhum motor russo ou de qualquer outra nação pode operar sem gerar uma assinatura de calor massiva. A ausência total de rastro infravermelho é uma impossibilidade para a nossa propulsão. E, por fim, não houve qualquer tipo de violação territorial, nem digital, como ataques cibernéticos, que seriam inevitáveis se fosse uma operação militar de espionagem ou teste de arma. O objeto parecia indiferente às fronteiras. A conclusão da inteligência militar foi unânime. Isso não é um equipamento humano conhecido. É aqui que a análise da Orion se aprofunda, focando no comportamento do objeto. O padrão de voo não era aleatório. Ele indicava uma inteligência de navegação sofisticada. As manobras antigravitacionais sugerem um controle interno da gravidade ou de um campo magnético. Algo que para nós ainda é teoria. E a forma como ele desapareceu dos sensores por vontade própria mostra uma capacidade de furtividade que vai além de qualquer tecnologia stealth. A conclusão da Orion é arrepiante. O objeto sabia que estava sendo monitorado. Suas ações não foram apenas de trânsito, foram uma reação direta à nossa observação. Ele estava talvez nos estudando, testando os limites da nossa capacidade de detecção, como um cientista que cutuca uma formiga para ver como ela reage. Para entender a magnitude disso, precisamos olhar para o mapa. O local do incidente fica bem no meio do chamado Cinturão Hesdalen. Se você nunca ouviu falar de Hesdalen, saiba que este vale na Noruega é um dos maiores e mais antigos epicentros de atividade OVNI do mundo. Há mais de 40 anos, a região é palco de fenômenos inexplicáveis. Luzes inteligentes que piscam em padrões complexos, objetos triangulares silenciosos, esferas metálicas que pairam no ar e, o mais incrível, veículos transmateriais, que são vistos mergulhando em lagos e no mar sem causar impacto, como se a água não oferecesse resistência. Pesquisadores da Universidade de Østfold já documentaram, em projetos científicos sérios, acelerações instantâneas, emissões de luz com espectros desconhecidos e até captaram fragmentos de materiais não identificados através de espectroscopia. O incidente de novembro não é um caso isolado. Ele parece ser uma evolução, uma versão mais ousada e tecnologicamente avançada dos mesmos fenômenos que assombram Hesdalen há décadas. É como se, depois de anos de observações discretas, algo ou alguém tivesse decidido mostrar um pouco mais de sua capacidade. E isso nos leva à possibilidade transmédia, a capacidade de operar tanto no ar quanto na água. Lembra que mencionei os radares subaquáticos? Minutos após o objeto desaparecer dos céus, esses sensores detectaram ondas de pressão anômalas e invertidas no mar da Noruega. Isso é consistente com um objeto entrando na água em altíssima velocidade, mas de uma forma que manipula o meio físico ao seu redor, em vez de colidir com ele. Esses relatos de objetos transmateriais não são exclusivos da Noruega. Temos casos famosos documentados pela Marinha dos Céus EWA, como o incidente Tic Tac, e relatos semelhantes no Alasca e em todo o Oceano Pacífico. Isso sugere que essas máquinas não usam propulsão como a nossa. Elas não empurram o ar ou a água para se mover. Elas parecem manipular o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor, criando uma bolha que lhes permite ignorar a resistência do ar ou da água. Então, qual é a conclusão final de todo esse quebra-cabeça? Após cruzar todos os dados, os registros históricos de Hesdalen, os padrões de voo impossíveis, a confirmação de múltiplos sensores e a completa ausência de qualquer explicação humana convencional, a agência Orion chegou a uma classificação oficial. Eles classificaram o incidente norueguês como um UAP, fenômeno anômalo não identificado, com uma nota adicional: inteligência não humana. A probabilidade atribuída a essa conclusão é de 87%. Este evento confirma o que muitos pesquisadores e até insiders militares vêm dizendo há anos. Existe uma atividade inteligente e não humana operando em nosso planeta, especialmente nas regiões polares remotas como o Ártico. Essa atividade não corresponde à tecnologia de nenhum país conhecido. E, o mais intrigante, ela parece se comportar como se estivesse nos estudando, monitorando nossa tecnologia e nossas reações. O incidente norueguês de novembro não é apenas mais uma luz no céu.
Foi uma demonstração de superioridade tecnológica tão absoluta que forçou algumas das nações mais poderosas do mundo a admitir, pelo menos a portas fechadas, que não estamos sozinhos e que há algo muito além da nossa compreensão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. O visitante do Ártico não é mais uma lenda. É uma realidade documentada. A grande questão que fica é: o que eles querem? Por que se revelaram de forma tão clara naquela noite fria na Noruega? São perguntas para as quais ainda não temos respostas. Mas uma coisa é certa: o véu do sigilo está se rasgando. E a realidade está se mostrando muito mais estranha e fascinante do que jamais imaginamos. Obrigado por me acompanhar nesta investigação profunda. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais análises como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo com sua teoria sobre o incidente norueguês. Até a próxima!